pessoal do canal Se Arquitete Menino. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Me chamo Fernanda Félix, sou arquiteta e urbanista formada há mais ou menos 12 anos pela UFAL e atuo na área desde então com a prática de arquitetura, projetos, enfim. Olá, eu sou Lívia Martins, arquiteta e urbanista. Estou com a empresa, liderando a empresa Trópicos, que ela atua no ramo da arquitetura, tecnologia e energia. Meu nome é Jéssica, eu sou arquiteta e urbanista, fiz especialização com TOM em Educação e Meio Ambiente, sou mestre em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais e tenho seguido, embora a arquitetura esteja sempre comigo e o urbanismo principalmente, tenho seguido por outros caminhos, mais direcionado para a parte de planejamento, ambiental, urbano, saneamento básico. Meu nome é Kátia Portela, eu sou arquiteta e urbanista formada há quase 20 anos. Eu atuo e resido na região da Grande São Paulo. Eu sou Isadora Padilha, arquiteta urbanista e sou presidente de uma ONG chamada Ideal, que é o Instituto para o Desenvolvimento das Alagoas, que fica na Cidade Lagunar de Maceió. E recebi o convite do Tom para fazer uma reflexão junto com outras mulheres a respeito do Dia Internacional da Mulher. Falar um pouco do nosso trabalho, do meu trabalho como arquiteta e urbanista e das questões das mulheres na arquitetura e urbanismo, as profissionais. Hoje, ser mulher é ocupar esse espaço que a mulher quiser ocupar. Se ela quiser hoje ter o papel de mãe, apenas mãe, ser dona de casa, que ela seja, se ela quiser ser profissional, se ela quiser ser as duas coisas, desde que seja do desejo dela. Eu acho que nos dias de hoje, ser mulher significa estar confortável com a questão de gênero, nesse caso com a questão do gênero feminino. Então, envolve desde questões de corpo, por exemplo, você se sentir confortável com o fato de você ter um corpo que está no que seria o feminino, então um corpo feminino, então relacionado a ter todas as questões que biologicamente são femininas, sejam suas de nascença ou que você resolve construir, se construir. Nesse sentido, eu acho que a Simone de Beauvoir ela foi um pouco profética de que você não nasce mulher, você aprende a ser mulher, no sentido de que você pode se construir o seu feminino. Eu acredito que ainda hoje a mulher tem uns traços diferentes do homem. Não quer dizer que seriam todos os casos, mas muitas são mais atentadas para a sensibilidade e questões de minorias. E acho que ela pode contribuir com toda essa sensibilidade para a produção das construções que elas precisam evoluir muito hoje, tanto na cidade, a nível de cidade, escala macro, e tanto na escala micro do edifício. No ano de 2016, voltei à universidade para fazer mestrado e a pesquisa do meu mestrado, na verdade, ela rendeu um fruto que foi um livro onde estão as mulheres arquitetas maceioenses, que conta um pouquinho sobre a história das arquitetas pioneiras daqui de Maceió, que atuaram bastante desde a década de 50, 60. Eu entrei na faculdade de arquitetura e queria trabalhar desde sempre com patrimônio cultural, num sentido primeiro mais restrito, que era o patrimônio construído, depois no sentido amplo, que acabou se fundindo com outras coisas que eu sempre fiz na área artística, artes visuais, audiovisual, teatro, música, enfim. Então isso tudo se fundiu em relação a todo o meu amor hoje pelo patrimônio cultural, mas eu me apaixonei na faculdade pelo que é planejamento urbano e urbanismo, um pouco de paisagismo. Então eu tento trabalhar com essa variedade de coisas, unindo tudo numa coisa só, porque eu sempre acreditei muito em caminho do meio. Hoje, o que eu faço, eu acho que eu posso chamar de um pouco de desenvolvimento local e um pouco de empreendedorismo. Enquanto arquiteta urbanista, eu procuro sempre ser um eterno estudante, porque ninguém nunca sabe tudo. Então eu estou sempre estudando, me renovando, estou terminando o doutorado agora e estou com a empresa e nós estamos também sempre buscando inovação que traga uma melhor prática
desse conhecimento que é muito utilizado na academia para a arquitetura, que perde muito em questões de inovação. Quando essa pauta aparece, ela sempre me faz lembrar de muitas situações que eu passei, desde que eu me conheço por gente, que foram definidas simplesmente pelo meu gênero, quando ela lidava com competências que são inerentes ao fato de você ser um ser humano, né? Que não existem diferenças entre homens e mulheres. E essa visão paradigmática que a sociedade nos traz para colocar mulheres numa caixinha limitante, ela afeta homens também em muitos níveis, mas eu acho que para nós isso é tão gritante e difícil, que eu, talvez há 20 anos, né, quando eu estava ali na faculdade, eu tinha sonhos muito, muito amplos que velavam um pouco o meu olhar para esse tipo de limitação que é imposta ao gênero, né? O machismo existe desde o reconhecimento do profissional, ou seja, no recrutamento de um novo membro para uma empresa que precisa de um arquiteto ou arquiteta. Eu atuei muito em escritórios de arquitetura, na área de desenvolvimento de projetos. Ali eu tinha já uma noção dessa disparidade no tratamento, quando numa reunião, por exemplo, você traria ideias, soluções, criações, os homens interrompiam sua fala e utilizavam daquilo que você tinha pensado para se colocar ali como a pessoa que tinha resolvido a questão, né? Então, isso é muito constante, eu acho que boa parte das mulheres já passou por isso. E eu acho que essas coisas, às vezes, elas parecem ser tão sutis e a gente sente um desconforto que não tem nome, né? Dar o nome ajuda a gente a enxergar que esse desconforto, ele é, de fato, uma agressão, né, ao gênero feminino. O que nós podemos observar, né, é que por muitos anos as mulheres elas estavam dentro dos escritórios, trabalhando, produzindo, e os escritórios muitas vezes eram de um arquiteto e urbanista que tinha um nome e que tinham as premiações. Acho que a situação mais gritante que eu vivi e me abriu os olhos para muitas coisas foi numa construtora que eu trabalhei na área de chefia. Então, homens e mulheres ali tinham cargos diferentes. Os homens eram promovidos à coordenação, as mulheres eram promovidas a assistente. Mas faziam as mesmas coisas. Então, os homens eram promovidos a gerentes, as mulheres eram promovidas à coordenação. E isso permitia que eles usassem salários muito diferentes, né? Mas as pessoas ali, homens e mulheres, apesar dos cargos serem diferentes, faziam coisas exatamente iguais. E nessa empresa, uma das reuniões de planejamento estratégico propunha, numa das ações para diminuição de custos, a contratação de mulheres para substituição de alguns homens. E quando isso foi colocado, eu questionei, né, aonde que isso matematicamente fazia sentido. E ali me falaram abertamente que, bom, era óbvio que mulheres recebiam menos do que homens. Então, isso dilacerou assim a minha alma, porque ali se tornou muito claro, né, essa disparidade que nos faz trabalhar o dobro para receber metade. A gente tem que se esforçar muito mais no dia a dia para ter algum reconhecimento. Eu acho que grande parte vem do machismo, mas também não que fosse fácil a mulher empoderar e empreender, mas eu acho que faltou um pouco dela tomar o papel de liderança. Eu acho que a mulher, ela tem que começar a achar que a mudança tem que vir da própria atitude dela também, e as suas colegas também contribuírem para que essa colaboração seja mútua, seja de alguém que esteja num cargo de poder, facilitar a execução de obras feitas por arquitetas, e eu acredito também quem esteja em processo de seleção, acreditar que a mulher tem o mesmo potencial que o homem também tem. E o que mais me chamou a atenção nessa reunião, esse tema foi inclusive abortado depois do meu questionamento, porque eu fui bastante categórica em afirmar que se eu trabalhasse numa empresa com aquela visão, eu não permaneceria nela. Mas foi o fato das outras mulheres ali terem se calado diante da proposta, né?
e metade do grupo era de mulheres, então como é que elas ficaram quietas? Depois elas vieram me falar, ai, Kátia, que bom que você falou, mas poxa, né? Como a gente ainda se cala, como a gente ainda fica... Eu acho que existe uma catatonia ali diante de fatos tão absurdos que a gente não consegue nem mesmo se colocar. O arquiteto urbanista, de modo geral, tem um reconhecimento maior quando ele projeta, né? Quando ele projeta, e geralmente quando ele projeta grandes projetos de grande dimensão, projetos que são considerados como tipologias diferenciadas, então um grande museu, né? Mas você encontra poucas mulheres projetando dessa forma, mas encontra muitas mulheres em funções que são ligadas a planejamento urbano, em funções que são ligadas à questão organizativa, em funções que são ligadas à escola, ao ensino de arquitetura e urbanismo, em funções que são ligadas, por exemplo, ao trabalho social, né? A estar se propondo a gerir ONGs, instituições de ensino, iniciativas, a estar pensando em conselhos, por exemplo, a estar em iniciativas que têm como foco principal, na maioria das vezes, melhorar o mundo em que nós vivemos. Infelizmente, na nossa área, o machismo impera, principalmente para quem trabalha na área da construção civil, né? Lida diretamente com o canteiro, com a engenharia. E hoje eu trabalho com um escritório próprio, eu sou autônoma. Aqui eu consigo colocar um pouco mais da minha visão, dos meus limites, mas isso não deixa de estar presente no nosso dia a dia, né? E é difícil, mexe muito com a nossa parte de desenvolvimento mental como profissionais, mas a gente não pode se calar, né? Nós temos que, no dia a dia, perceber, sobretudo, essas situações e nos colocar contra elas. Muitas vezes a gente entra tanto nessa dinâmica de aceitação que ninguém nem percebe o que está de fato acontecendo. A gente constata que hoje em dia a gente ainda precisa se impor muito, principalmente quem atua em obra, que é um território em sua maioria masculino ainda, então a gente precisa saber se impor, saber se colocar. Ou seja, na prática de uma arquiteta, quando ela está numa obra e ela tem que reafirmar aquela postura dela, de que ela é uma profissional independente do gênero dela. E, sobretudo, a gente ter conhecimento do que a gente está fazendo, porque a gente é respeitada quando a gente conhece o assunto que a gente trabalha, né? Então, quando a gente tem todo esse aparato técnico de arquitetura, a gente consegue exigir mais, né? Então, eu acho que é isso que a gente pode fazer muito hoje também, além de reconhecer o nosso passado, a gente saber do que a gente está fazendo e saber impor o nosso projeto, saber justificar o nosso projeto. Tanto de considerar que as mulheres projetam de modo inferior aos homens, isso é uma característica que eu já vi, não só na arquitetura e urbanismo, mas eu vi, por exemplo, no meio da computação, no meio da linguagem de programação, no meio, enfim, assim como existe em outros lugares, na matemática, né? Existem vários homens, de modo geral, que se perguntam por que as mulheres não projetam tanto quanto os homens, ou por que as mulheres não desenvolvem tanto quanto os homens, ou não fazem tantas programações quanto os homens. E eu me lembro da fala daquela atriz negra, a Viola Davis, né? Que disse que se houver oportunidades para as mulheres negras, elas mostrarão que são tão boas quanto as atrizes brancas. Eu acho que falta muita confiança em relação a esse fazer da arquitetura pelas mulheres, e essa falta de confiança está vinculada ao machismo, então falta muita oportunidade por causa disso. Nós temos uma sociedade que se acostumou, desde os primeiros trabalhos do arquiteto urbanista lá na antiguidade nas civilizações antigas, a ter o arquiteto como uma figura que gerenciava aquelas outras figuras da construção civil. Então, gerenciava todos os trabalhadores, braçais da construção civil. Então, isso é visto como, essas funções de liderança dessa maneira são vistas como mais associadas à figura masculina, o que não é verdade.
as mulheres são ótimas gerentes. Isso já foi comprovado em cargos de empresas. Por exemplo, o Obama disse um dia desses, né, que se as mulheres presidissem os países, o mundo provavelmente seria melhor. Porque a forma de gerenciar da mulher é uma forma que não está tão associada à agressividade, é uma forma que não está tão associada à competição, é uma forma que está associada à questão colaborativa, à questão mais do coletivo mesmo. E isso é, de modo geral, o que tem se destacado como o que é mais inovador nas práticas, desde as práticas empresariais, as profissionais em geral, até as práticas de liderança de modo amplo e restrito, né? Hoje, os líderes que são mais incentivados e buscados pelos programas internacionais são aqueles que conseguem inspirar a sua equipe. Liderar é isso. Liderar não é chefiar, há uma grande diferença. Eu fico imaginando quantos talentos a gente já não perdeu no decorrer da história por limitar mulheres nessa caixinha, né, de comportamento que impedem que a gente evolua na nossa criatividade, na nossa liberdade e que todos perdemos como sociedade, né? Os homens são cobrados de posturas que às vezes pessoalmente eles não conseguem desenvolver, são vistos como fracos, e as mulheres, quando se impõem, são vistas como histéricas, loucas, desequilibradas, e aquelas que então tentam ser aceitas precisam se limitar e deixam de colocar para fora toda a genialidade que elas podem ter, o que na nossa área é extremamente importante, né? Para isso que a gente estuda, para conseguir abrir a mente. Eu acho que abrir a mente está diretamente ligado à liberdade que nos dão como seres humanos, e todos nós perdemos quando a gente evita olhar as coisas dessa forma. Eu acho que ser mulher, ser arquiteta, no ano de 2020, continua sendo desafiador. Por mais que a gente seja maioria no Brasil, e aqui em Alagoas também, né, o número de mulheres arquitetas se sobressai bastante ao número de homens, mas, querendo ou não, ainda existe uma certa invisibilidade do trabalho dessas mulheres. Né? Algo que eu sempre me questionei muito foi, se somos maioria, então onde estão essas mulheres? Quando a gente vê projetos grandiosos de shoppings, de aeroportos, de edifícios, porque eles sempre são de autoria masculina. Então isso foi o que me desafiou desde o começo a pesquisar sobre esse tema, a parar um pouco a minha prática de projeto e começar a estudar, a me voltar um pouco também novamente para o universo acadêmico para buscar essas respostas para essas perguntas que não calavam na minha mente, né? Então, a partir daí, eu descobri que existem outros estudos sobre esse tema, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Na América Latina, nos Estados Unidos, várias pesquisadoras, na verdade, elas trabalham com esse tema. É um tema muito atuante hoje em dia. E aí foi quando eu despertei para a seguinte questão. Não vamos falar tanto da invisibilidade desse trabalho. Vamos mostrar esse trabalho, então, né? Para quem não sabe, o curso de Arquitetura e Urbanismo aqui em Maceió, o primeiro curso, ele foi fundado por uma mulher, Zélia Maia Nobre. Ela foi reconhecida com o título de doutora honoris causa pelo UFAL. Ela teve um papel muito importante na arquitetura moderna da cidade de Maceió, com os traços muito próprios, com a identidade que ela trouxe da regionalidade da arquitetura moderna nordestina. Que ela fundou esse curso, ela atuou muito na prática da arquitetura, foi professora, então é um nome muito importante na nossa história. E atrelado a ele, temos também nomes como a Edi Marreta, também, que foi professora da universidade, que começou a atuar também a partir da década de 60 e que também atua muito com prática de projetos, construção de conjuntos habitacionais. Então vamos falar sobre elas, né? E também queria destacar a arquiteta Zaida Mushi, que é uma arquiteta argentina. Tive o prazer de conhecer num encontro que foi Women in Architecture,
lá em Vancouver. Ela esteve palestrando sobre como a gente pode atuar com o empoderamento das mulheres. E no espaço, como a gente pode promover o espaço construído e a vida, tanto a vida das mulheres quanto a atuação das arquitetas neste espaço para uma sensibilidade nas cidades que a gente vem vivendo hoje. Então, eu acho que muitas mulheres antes de mim vieram batalhar e abrir um pouco mais esse caminho, e eu sou muito grata a cada uma delas, né? Eu penso na Lina Bobardi lá atrás, atuando numa área de criação, tendo grandes projetos e tendo que lidar com o Estado, tendo que lidar com o canteiro, né? Como foi ali atrás, né? O quanto ela conseguiu de coisas pra gente, e todas as mulheres que vieram atuando na nossa profissão desde então. Ainda gostaria também de destacar ela não é arquiteta, mas contribuiu e contribui até hoje para a arquitetura, que é a Jane Jacobs, que ela é a favor de cidades mais humanas e de que as pessoas saibam vivenciar mais os espaços públicos. Eu acredito que tem mudado, nós temos dominado a arquitetura e o urbanismo e os espaços, né, de planejamento urbano. Eu vejo muitas mulheres seguindo por esse caminho e tendo muito destaque, né? Eu tive uma orientadora que o nome dela é Regina Dulce, e assim, para mim ela é referência, né? Enquanto mulher que luta, né, pelos seus direitos para ocupar os espaços e atuante em planejamento urbano. Em Alagoas, eu reverencio o que é a minha grande mestra, que é a professora Josimelo Mendes Ferrari, que é titular e pioneira de restauro no estado de Alagoas. Acho que ela é alguém que tem um papel ainda a ser muito mais reconhecido no âmbito da preservação no estado de Alagoas. Mas eu acho que ela está vinculada a uma outra mulher, que essa deveria ser reverenciada e é muito pouco reconhecida, muito pouco lembrada, não só por ela, como por ter sido mestra dela, mas também por ter sido minha mestra, mas pelo Brasil inteiro, que é a professora Odete Dourado, da Universidade Federal da Bahia, que é a pioneira dos estudos de restauro no Brasil. Então, ela inaugurou a cadeira de restauro no Brasil, o primeiro curso de restauro reconhecido no meio acadêmico no Brasil foi o curso da UFBA. A Odete foi pioneira em trazer para o Brasil os grandes teóricos do restauro, desde Viollet-le-Duc até Cesare Brandi. Então, esses teóricos que ela trouxe são aqueles que são estudados em todas as faculdades brasileiras hoje, nas cadeiras de restauro, por todos os professores de restauro. E uma grande parte desses professores, especialmente aqueles mais antigos que voltaram para suas faculdades e fundaram as respectivas cadeiras de restauro das suas faculdades, eles são tributários dessa mulher incrível. E também como marco importante, este ano de 2020, nós temos duas ganhadoras do Prêmio Pritzker, Yvonne Fellow e Shelley McNamara. Elas são irlandesas e atuam tanto na educação, na parte da educação, como de projeto de arquitetura, e contribuíram bastante para a arquitetura e urbanismo de vários países na Europa e também no Chile. Eu gostaria de destacar também a Raquel Ronick, a Hermínia Maricato, que eu tive o prazer de assistir palestra dela, ela é maravilhosa. Fora do Brasil, eu reconheceria o papel pouco conhecido das arquitetas negras africanas que se espalharam pelo mundo, que foram buscar formações, seja na Europa ou nos Estados Unidos, e algumas delas que vieram para o Brasil, inclusive. Eu reconheceria, em especial, se não me engano, Liz Urbo, que é uma arquiteta africana que fez uma fala no TED Talks. Se não me engano, o tema da palestra dela é sobre esse. Por que eu projeto com impacto e não apenas edifícios? Ou seja, por que eu projeto com impacto social e não apenas projeto edifícios? Né? Então, acho que essa é a preocupação
é exatamente o que caracteriza esse fazer da arquitetura, esse fazer feminino da arquitetura, e é o que, na minha opinião, diferencia, de modo geral, as arquitetas urbanistas. Lígia Fernandes também foi outra arquiteta que atuou muito aqui em Maceió a partir da década de 50, com vários registros de residências no Farol, na Fernandes Lima. Então, esses nomes eles estão presentes desde algum tempo na nossa história. E cabe a nós, né, a gente perpetuar esses nomes, a gente conhecer o nosso passado, a gente falar sobre essas mulheres, conhecer sobre essas mulheres, né, para que a gente vá construindo essa literatura, essa história que é tão nossa, né? Então, eu acho que para mim foi uma grande alegria descobrir esses nomes, né? Não apenas ouvir falar, mas você ver os projetos, sair em busca. Eu lembro que eu tirei um dia e fiz um tour em Maceió, pontuando cada projeto que ainda estava preservado dessas arquitetas. Então, para mim, foi uma alegria muito grande descobrir que, assim, casas antigas que a gente conhecia, de passar desde a infância na porta, e a gente não sabia de quem era. E a gente poder ver que arquitetas modernistas, né, que fizeram esse projeto, já atuavam naquela época, muita força e tal. Eu acho que impulsiona muito a gente como mulher arquiteta hoje em dia, na contemporaneidade. Eu trouxe também uma mulher escritora que foi muito vendida como livro hoje, que é a Brené Brown. Ela fala muito da coragem de sermos imperfeitas, ou seja, aceitar que nós somos vulneráveis e que a gente não pode, ao mesmo tempo, fazer tudo, como qualquer outro ser. A mulher, ela faz parte da sociedade com o papel que ela puder desempenhar, e que a gente tem que aceitar que tem momentos que a gente tem que dizer não. Embora nós tenhamos muitos desafios ainda neste século, que são difíceis. Mas só também uma falazinha da Brené Brown, se você me permite. Eu queria ler uma frase em que ela encoraja esse empoderamento da mulher, em que somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito de nossa própria luz. Bom, eu enxergo muitos caminhos para a arquitetura. Primeiro, que eu acho que a arquitetura não pode estar separada da evolução que a gente está vivenciando. A arquitetura faz parte da indústria da construção civil. E a indústria está no momento 4.0, em que é impossível a gente não acrescentar processos industriais, IoT, automação, robotização, seja no uso de softwares mais tecnológicos, em que temos várias dimensões, 2D, 3D, 4D, até 6D, se fala em softwares que a gente pode simular diversas características locais da construção, entre desempenho e conforto. E também questões de energia, que é muito forte para evolução da comunidade como um todo, tanto a comunidade da arquitetura como na contribuição para as cidades e no clima urbano. Nós somos quem gera essa sociedade, né? Enquanto a figura que tem a capacidade de gerir um outro ser humano. Então, eu acho que a mulher ela já tem esse poder. Que eu tenho muita esperança nas nossas estudantes de arquitetura e nos nossos estudantes também. Eu acho que a geração atual de estudantes de arquitetura, pelo que eu vivenciei recentemente na academia, é que temos estudantes muito questionadores e questionadoras, né? Estudantes que realmente se interessam por essa questão de gênero na arquitetura e por outras demais questões também, questões raciais na arquitetura, né? Levantam essa bandeira e lutam por essa igualdade. Então, eu acho que o nosso futuro está em boas mãos. E é isso que eu quero deixar, é o recado que eu quero deixar para o Dia Internacional das Mulheres. Continuemos ocupando todos os espaços, porque esses espaços são nossos, né? Nós estamos conquistando com muita luta, muita resistência, e a gente precisa continuar nessa luta, porque
não foi fácil para outras mulheres, né, para gerações passadas. E nós não podemos aceitar, né, que nenhum retrocesso, nenhum machismo, nem o feminicídio que mata muitas mulheres a cada dia acabe com os nossos sonhos de uma sociedade melhor. Uma sociedade mulher também é importante. Tenham identidade própria, foquem no desempenho, com a humanização da sua arquitetura para o seu cliente. E que vocês lutem por programas de inclusão, de direito e reconhecimento da sua classe também, bem como uma arquitetura diferenciada que vai chegar um momento em que a gente vai conseguir a nossa fatia no mercado, não querendo desmerecer o trabalho também de grandes arquitetos de qualquer gênero, e que também nós temos o nosso potencial.